Olá, galera, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. Hoje nós estamos aqui com o terceiro vídeo da série Medidas. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha se você gostar dessa aula, compartilhe-a também. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. Deixe seus comentários e sugestões e, claro, acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Antes de mais nada, precisamos definir qual é o conceito de área. Veja, imaginemos um campo de futebol. Você tem aquele espaço onde ocorrem os pênaltis, ou seja, a área, você tem a área grande e a área pequena. E vamos pensar, imagine o seguinte, que uma determinada falta ocorra neste ponto. Nós temos aqui pênalti, por quê? Porque ocorreu dentro da área. Imagine que nós tenhamos aqui uma outra falta. Novamente temos pênalti, porque ocorreu dentro da área. Agora, se nós tivermos aqui uma falta ou aqui outra falta, vejam que essas duas últimas faltas estão fora da grande área. Portanto, você sabe, não é pênalti. Então, área é superfície. Agora, uma coisa interessante. A área pode ser medida. Imagine que neste retângulo aqui, a unidade de medida seja este quadradinho. E observe que se eu quiser calcular a área do retângulo, eu posso fazer o lado maior, que é 5, vezes o lado menor, que é 3. E aí, teremos que a área é 15 unidades de quadradinhos. Pensemos agora no mapa do Brasil, o nosso país. Sabemos que a área do nosso país, ela é imensa, é um dos maiores países do mundo. E a área do nosso país é de 8.514.876 quilômetros quadrados. Veja você que a área também pode ser calculada através dessas relações que estão aqui no quadro. Olha só, a área do retângulo é igual ao lado maior vezes o lado menor. Expressamos aqui como Azinho vezes H. Já a área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. A área do paralelogramo é o lado vezes a altura, onde a altura é este segmento de reta aqui. Já a área do losango é a diagonal maior, como eu estou mostrando aqui, vezes a diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Enquanto que a área do triângulo é a base vezes a altura, dividido por 2. E o trapézio é a base maior que eu estou mostrando, somada com a base menor, vezes a altura, e tudo isso dividido por 2. Em um momento oportuno, eu gravarei um vídeo mostrando de onde vem cada uma destas fórmulas. Vamos agora passar à resolução de alguns exercícios. Veja você que esse nosso exercício pede para calcular a área do terreno cuja planta é a da seguinte figura. Perceba que aqui claramente eu tenho um trapézio e a área do trapézio é igual a base maior mais a base menor, tudo isso dividido por 2, e eu vou multiplicar pela altura. Colocando as medidas aqui, teríamos o seguinte, a base maior é este 20 aqui, mais 20 deste trecho. Por que que aqui é 20? Aqui é 20, porque é a mesma medida daqui, que é 20. Então, teremos base maior é 20 mais 20, 40. 40 mais a base menor, que é este 20 aqui em cima. Tudo isso eu vou dividir por 2 e multiplicar pela altura. Quem é a altura? A altura é este segmento de 30 metros. Veja, aqui um macete. Eu posso pegar esse 2 e dividir o 30.
Então, teremos o seguinte, 40 mais 20, eu tenho 60. E 30 dividido por 2 é 15, portanto, vezes 15. O resultado aqui será a área da nossa figura. Portanto, o nosso terreno mede 900 metros quadrados. Outra forma de nós calcularmos a área desta figura seria nós dividirmos esta figura, que é o trapézio, em um retângulo e um triângulo. Ficaria desta forma aqui, que eu vou chamar de área 1 e área 2. Então, veja, a área 1 seria igual o lado maior vezes o lado menor. Então, a área 1 seria igual a 30, que é o lado maior, vezes 20, que é o lado menor. E a área 1 seria 30 vezes 20, 600. E como estamos falando de metros, metro vezes metro, metros quadrados. E a segunda área seria a área do triângulo, a área 2. E sabemos da tela passada que a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Portanto, a nossa área 2 será igual à base, que é 20, vezes a altura, que é 30. Tudo isso eu vou dividir por 2. Utilizando a ideia do macete, eu posso pegar o 20 e dividir por 2. Então, a nossa área 2 seria 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 30, 300. Então, teríamos 300 o quê? Metros quadrados. E a área total seria igual à área 1 somada com a área 2. Portanto, teríamos aqui 900 metros quadrados. Aqui nós lemos o seguinte: calcule a área da superfície do sólido geométrico abaixo. É como se fosse aqui, pense numa caixa de sapato que você vai embrulhar com um determinado papel. Para facilitar a nossa visualização, vou planificar esta caixa. Planificada a nossa caixa, nós vemos que este retângulo aqui, ele corresponderia, digamos, à parte de cima da caixa. E a parte de cima da caixa mede 4 centímetros por 3 centímetros. Então, aqui eu terei 4 por 3. Agora, observe que este outro retângulo aqui corresponderia à parte de baixo. E observe também que ambos têm as mesmas medidas. E eu vou calcular a área de ambos. Vou chamar essa área de área 1, que seria lado maior vezes lado menor, ou área 1, seria igual a 4 centímetros vezes 3 centímetros. Portanto, a nossa área 1 seria igual a 4 vezes 3, 12, centímetro vezes centímetros, centímetros quadrados. Veja você que aqui eu chamei de área 1 e aqui também de área 1, porque as duas são iguais. Agora, eu posso chamar esta área aqui de área 2, assim como esta de área 2, e esta aqui de área 3, e esta também de área 3, porque são iguais. Então, agora veja só, vou calcular a área 2. Já sabemos que é a mesma fórmula, lado maior vezes lado menor. Mas temos que colocar as medidas aqui. Veja que essas duas áreas 2 é como se fosse esta frente aqui da caixa mais esta traseira da caixa. Elas são iguais. Então, veja que do retângulo, o lado maior mede 4 centímetros e o lado menor mede 2 centímetros. Então, aqui, a área 2, teremos 4 centímetros vezes 2 centímetros. Portanto, a área 2 será igual a 8 centímetros quadrados. Agora, vamos pensar em calcular aqui a área 3. Também é um retângulo, então tenho que fazer as mesmas contas, lembrando que são duas áreas iguais. Veja, é como se fosse esta parte aqui e a parte que está aqui atrás. Então, colocando as medidas nesta área 3,
temos que o comprimento do retângulo é 3 centímetros, enquanto que esta lateral do retângulo, este lado do retângulo, é 2 centímetros. Então, teremos que aqui a área é 2 centímetros vezes 3 centímetros. Então, teremos que a área 3 é igual a 2 vezes 3, 6, centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Veja você que neste ponto eu já posso calcular a área total. Então, seria 2 vezes a área 1, que eu vou somar, com 2 vezes a área 2, que eu vou somar com 2 vezes a área 3. Então, vamos lá. Substituindo por números, área total, 2 vezes a área 1, 2 vezes 12, mais 2 vezes a área 2, 2 vezes 8, mais 2 vezes a área 3, está aqui. Então, a área total será igual a 24 mais 2 vezes 8, 16, mais 2 vezes 6, 12. Teremos que a área total será igual a 24 mais 16, 40, mais 12, 52. 52 o quê? Centímetros quadrados. Essa é a área da superfície. É como se pegássemos um papel de 52 centímetros quadrados para embrulharmos a nossa caixinha aqui. Neste último exemplo, temos aqui a volta de uma das 5 irmãs. Só que agora nós temos que tomar o cuidado porque não será mais vezes 10, e sim vezes 100. E também não será mais dividido por 10, mas dividido por 100. E além disso, temos que aqui está elevado sempre ao quadrado. Então, vamos lá. Eu quero transformar 8,37 decímetros quadrados em milímetros quadrados. Veja, eu estou em decímetro, tenho que dar um pulo, tenho que dar um segundo pulo para chegar em milímetros quadrados. Como eu dei 2 pulos, significa que eu vou pegar 8,37, multiplicar por 100 e multiplicar por 100 novamente. Ou seja, eu peguei 8,37 e multipliquei por 10.000. Por que 10.000? 100 vezes 100 é 10.000. E aí eu tenho que pegar este 837 e andar para a direita 4 casas, nesta direção aqui. Então, veja, quando eu andei o 3 e o 7, já foram 2 casas, faltam mais 2. Então, 2 casas. 83.700 milímetros quadrados. Agora a letra B. Quero transformar 3,1416 metros quadrados em centímetros quadrados. Veja que agora eu vou sair de metro e chegar em centímetro. Portanto, seguindo o mesmo raciocínio de cima, eu vou multiplicar por 100 vezes 100 ou 10.000. E aí, andando 4 casas para a direita, eu terei 31.416 centímetros quadrados. Observe agora a letra C. Eu quero transformar 2 inteiros e 14 centésimos de metros quadrados em milímetros quadrados. Desta vez, eu saio de metros quadrados e vou para milímetros quadrados. Eu dei um pulo, eu dei 2 pulos, eu dei 3 pulos. Então, 2 inteiros e 14 vezes 100, vezes 100 e vezes 100 novamente, porque são 3 pulos. Agora, 100 vezes 100 vezes 100 é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 milhão. E aí, teremos o seguinte, veja que até chegar no 4 eu já andei 2 casas e eu tenho que andar 6 casas. Então, faltam mais 4. 1, 2, 3, 4. Então, teremos um total de 2.140.000 milímetros quadrados. Neste próximo exemplo, nós lemos o seguinte: calcule 40 metros por 25 metros e depois transforme em quilômetros quadrados.
Então, fazendo aqui 40 metros vezes 25 metros, eu terei que 4 vezes 5 é 20, vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10, abaixo zero. Teremos, então, que transformar 1.000 metros quadrados em quilômetros quadrados. Então, veja, eu tenho que sair de metros e chegar em quilômetro. Eu vou dividir por 100 e dividir por 100. Ou eu terei que pegar 1.000 e dividir por 1.000.000. Então, vamos lá. Aqui eu posso usar o macete de cancelarmos zeros. Então, veja que eu posso cancelar 3 zeros daqui com 3 zeros daqui. E aí, eu vou ficar com 1 dividido por 1.000. E o resultado final desta conta será 1. Veja que eu estou dividindo, portanto, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda. A vírgula estava à direita deste número 1. Vou andar 3 casas, porque eu tenho 3 zeros, só que desta vez é para a esquerda. Uma casa, 2 casas e coloco um 0, então 0,001 quilômetros quadrados. Essa é a resposta final do problema. Muito bem, pessoal, é o que tínhamos para hoje, medidas de superfície. Não percam a aula 4, onde estaremos vendo medidas de volume. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Até lá!